Gravando. Oi, gente, bom dia. Bom dia pro vídeo, né? A gente vai dar aula interna de rádio, agora, aula interna do coração. É bem tranquilo, são algumas coisas de anato, não é todas as coisas, não são todos os acidentes, essas coisas. Sabendo o geral, normalmente tá tranquilo para a prova. Esse conteúdo, o Romulo dá umas mudadas todo semestre, principalmente esse ano ele acrescenta algumas coisas, mas geralmente, realmente a parte mais geral, saber os exames, saber a parte de ato, ventrículo, bem geral mesmo, se souber anato, normalmente dá show. Então, vou começar aqui. Aqui eu marquei algumas estruturas em anato mais importantes que vão aparecer depois, que são a válvula da veia cava inferior, também conhecido como válvula de Eustáquio, a válvula do seio coronário, também conhecido como válvula de Tebésio, o ósseo do seu coronário, não dá para ver o seu coronário nessa foto, e a crista terminal. Tranquilo? A gente vai ver, vocês vão ver logo depois em anato, essas estruturas bem direitinho. Mas volta aí, gente, rapidão. Em relação aos epônimos, vocês não precisam se atentar muito em decorar eles. O epônimo mais conhecido que a gente vai falar vai ser o tendão de Todaro, que eu vou falar a Bia vai falar em anatomia. Mas esses dois aqui é bem tranquilo, vocês não precisam saber não. Pois é. É mais para rádio porque o professor Romulo gosta de usar. Ele provavelmente, acho que antigamente eles usavam mais esses nomes e até hoje ele prefere utilizar, sabe? Mas para hoje em dia é mais tranquilo. Aqui é porque era parte do slide, né? Vocês tentarem saber, mas eu não estou esperando vocês saberem, porque, enfim, primeiro monitoria disso. Mas se alguém quer dar algum chute? Não? 5, 4, 3, 2, não. Tá. Aqui vai ser a crista terminal, essa parte mais aqui, mais cinza. E a parte mais branquinha é o seu coronário chegando no átrio direito, tranquilo? Aí no slide do Romo, ele vai falar do tendão de. Ele cita o tendão de. Eu já esqueci qual é o tendão. Pô, isso dá pra Todaro. tu me ajudar nessas horas, cara. Tebésio. Ele fala do tendão de Tebésio, mas não dá pra ver em rádio mesmo. É muito difícil ver esses tendões. Dá pra ver o de Eustáquio, vou mostrar depois. Mas o Tebésio, ele falou mais por causa do seu coronário mesmo. Aqui, de novo, eu vou mostrar várias vezes a crista terminal. Bem aqui no átrio direito. Aqui é a válvula de Eustáquio que eu tinha falado. Então vamos lembrar, válvula de Eustáquio é o tendão da veia cava inferior. Então a veia cava inferior vai estar por aqui e aqui vai estar localizado o átrio direito. Tranquilo? Ei, qual é a função da crista terminal? A crista Isso. terminal é uma terminação anatômica que só divide a parte rugosa da parte lisa do átrio. Vocês vão ver daqui a pouco em anatomia. Mas ela não tem função mesmo, não. É. Certo? Ela é Assim, só tipo, a tu transição. pode, tu pode admitir que essa transição, tem algumas teorias de que essa transição seja uma área para ter maior confluência sanguínea e evitar turbilhamento, pro sangue não ficar muito, enfim, como se Enfim, fosse um funil. isso. Vocês vão ver em anato na região perto dos vasos que vão ter, por exemplo, lugares que a parede é mais lisa para evitar esse turbilhamento. Aqui no slide do Romulo ele fala apêndice atrial direito, mas pelo que eu procurei não se usa mais esse nome, a gente chama mesmo de aurícula. Aqui a gente consegue ver mais em cima, a região bem de cima mesmo, coração, a gente consegue ver a aurícula direita. Depois eu vou mostrar a aurícula esquerda. E aqui de novo, crista terminal, aqui só para dar uma ideia de como é no ecocardiograma. Aqui é o transtorácico, eu vou falar um pouco mais depois, mas guardem o nome. Ecocardiograma transtorácico. E nesse daqui, provavelmente, é um transtorácico apical. Vocês vão entender melhor já já. Aqui a gente consegue ver na parte superior do átrio direito a crista terminal. Aqui a mesma coisa. E aqui eu queria acrescentar. Pessoal, se vocês estiverem falando no chat, eu não estou vendo, viu? Só para avisar. É, eu entro. E... Ah, tá. Enfim, só acrescentar o que eu tinha falado já na monitoria passada, aquela questão dos ventrículos, como a gente pode diferenciar só pela parede deles. Aqui a gente pode ver que o ventrículo esquerdo, não só o ventrículo esquerdo, como o átrio também, eles possuem uma parede mais espessa, ou seja, a musculatura deles é mais hipertrofiada, é mais forte. No caso do átrio esquerdo, ela é levemente mais forte que a do átrio direito, os próprios livros de anatomia dizem isso, por qual razão não é tão especificado,
mas do ventrículo esquerdo normalmente é mais forte, porque, enfim, o ventrículo esquerdo, vocês viram, acho que já devem ter visto no GT, ele vai mandar o sangue para o corpo todo, então ele precisa de ter mais força. Tranquilo? Aqui de novo, a imagem da semana passada, só que essa eu corrigi para ficar menos confuso para vocês, que aqui dá para ver a fossa oval, principal coisa que vocês vão querer ver aqui, o Enzo vai explicar melhor, o Enzo ou a Bia, né? Não sei quem vai dar a nata, vão explicar melhor essa parte da fossa oval, mas ela é a parte mais fina no septo interatrial, tranquilo? A E aqui fossa também, de oval, curiosidade, dá para ver o músculo papilar. show. Só explicar, a fossa oval, ela é um remanescente embrionário que durante a nossa circulação fetal, isso quando a gente está na gênese, etc., nós temos uma comunicação intraatrial, que seria justamente a fossa oval, só que a fossa oval depois se oblitera e se torna isso, né? Fossa oval. Antes, o nome dela é janela oval, que é realmente uma comunicação. E aí existem pacientes que não conseguem obliterar essa janela e acabam tendo a comunicação intraatrial, que vai gerar uma série de repercussões. Isso, show. Aí só lembrando, para se localizar, aqui não é o lado esquerdo, de verdade, é porque essa imagem está de cabeça para baixo, aí está confundindo. Mas para lembrar, tem a parede e vai ter a artéria aorta descendente. Ela não sai mais na direita quando está ascendente, faz o arco dela e desce mais na esquerda. Pronto, vocês vão ver ela, vão se localizar, tranquilo? Aqui é só mostrando um pouco dos músculos papilares. Quer falar isso? Ou só apontar mesmo? Não. Não, aqui só vocês vão ver melhor em anato, mas enfim, ó, tem os músculos papilares. Aqui é o anterior, esse aqui de baixo vai ser o posterior, e vão ter as cordas tendíneas. Aqui, deixa eu passar o slide logo. Aqui, essa parte aqui mais calibrosa, né, vai ser o músculo papilar, da mesma densidade do miocárdio, porque ele faz parte do miocárdio. Eles vão ser invaginações dele. E aqui a gente consegue ver bem fininho aqui a corda tendínea. Tranquilo? Aqui eu botei essa foto para dar uma situada em relação ao slide do Romulo, porque ele botou uma foto que não tinha muita explicação do que era cada coisa. Aí eu marquei aqui a aurícula esquerda, então essa região bem aqui, ela vai ser meio que um reservatório de sangue. Ela é remanescente embrionária, se eu não me engano, né? E a principal função dela vai ser guardar sangue. O átrio esquerdo. E eu marquei a veia pulmonar superior esquerda, eu vou falar já já por quê. Nessa imagem aqui a gente consegue ver a região atrial esquerda, que vai ser essa região aqui que eu estou passando o mouse em cima. E a gente consegue ver a hora que dá para ver a aurícula esquerda aparecendo. O que me deu mais dúvida quando eu vi, e que já deu muita dúvida semestre passado, em relação a essa prega aqui. Essa prega que está sendo apontada pela seta preta, eu estou passando o mouse em cima. Nos livros de Anato, Muri, Netter, não falam dessa prega. A gente consegue ver ela, ó, bem aqui. Eu estou passando o mouse em cima. Dá para ver ela bem aqui, mas ela não tem um nome específico. E o professor Romulo gosta de marcar ela. Ela meio que vai dividir a aurícula do átrio. E aqui, e mais para trás, eu imagino que seja a veia pulmonar superior esquerda. Não tenho certeza, o professor Romulo normalmente não cobra isso. Mas é o que parece. Está bem atrás mesmo. Vocês conseguem ver bem aqui, que logo atrás da aurícula vai chegar a veia pulmonar superior esquerda. Tranquilo? Aqui vão ser algumas das válvulas, enfim, vou falar depois. Para vocês, se quiserem ver direito, vocês pausam o vídeo. E aqui é a válvula pulmonar, né? A gente vai dividir válvula pulmonar, ela vai ser dividida em 3 válvulas: a anterior, a posterior direita e a posterior esquerda. Tranquilo? Agora a mesma coisa para aórtico, praticamente. A gente vai ter a válvula direita, a esquerda e a posterior. E aqui a válvula mitral, a gente só separou aqui os segmentos dela, que são segmentos, não tem uma questão mais funcional, é mais questão divisória para quando tiver algum defeito neles, digamos, tem um defeito na parte A3 da válvula mitral. Então, é detectado, ela vai estar no laudo escrito que tá
tal defeito na parte A3. Então, para o cardiologista, para os médicos se comunicarem, fica melhor ter essa divisão, até porque é algo bem específico. E normalmente acontece essas lesões de pequeno tamanho. Isso aí, tipo, é uma das válvulas principais que é cometida em várias doenças cardiopatas e também cardiomiopatias e também relacionada a infecções, tipo a endocardite, na válvula mitral, né? Ela tem tipo um tropismo por certas doenças, digamos assim. Aí, por exemplo, na endocardite, que vai ser uma infecção que tu vai ter no coração e vai ter o desenvolvimento, né, de cepas, né, nessas válvulas. Aí na endocardite, por exemplo, vai ser em áreas específicas da válvula mitral, que vão levar a uma insuficiência ou a uma estenose, dependendo do desenvolvimento da doença. Show. E aqui, só para finalizar, eu não sei se o professor Romulo falou muito bem do eco para vocês, mas enfim, vou ser bem rápido. O eco normalmente é realizado por um cardiologista, porque é um exame operador dependente, é bem específico. Ele pode ser usado com ou sem Doppler, normalmente é usado com, porque complementa o exame. Pode ser contrastado, sim. E ele vai olhar principalmente a função do coração, a função das câmaras, das válvulas, e para detectar frações de ejeção, regurgitamento, enfim, verificar a espessura de parede. E ele pode ser feito de duas formas, transtorácica e transesofágica. Normalmente é feita transtorácica, porque transesofágica é muito invasivo para o paciente. Aqui que eu tinha falado nos slides de antes, mas a via transtorácica ela pode ter várias posições. Transtorácica, ou seja, em cima do tórax, e vão ter vários lugares. Por exemplo, aqui vai ser uma via apical. Como é que eu vou saber? Aqui seria a cabeça do negocinho, esqueci o nome. Transdutor. Esqueci o nome total. É esse mesmo. Aí ele vai mostrar o que está mais perto, né? Se eu estou bem na região apical mesmo do coração, vai ser o ventrículo esquerdo, né? Vai estar mais embaixo e as partes mais de cima vão ser os átrios. Já se fosse um supraesternal, por exemplo, a gente teria os átrios em cima e os ventrículos embaixo, tranquilo? Não sei se o professor Romulo vai cobrar isso, mas eu gosto de falar, porque é importante. E, Jane, só uma ressalva aqui também no eco, que é porque não tem como a gente colocar isso e nem colocar isso numa prova, mas o eco, ele é um exame dinâmico. Então, você não vai ver uma foto, como você vai ver na TC ou na ressonância. Você vai ver lá ativamente o coração batendo, Isso. né? Então, essa válvula... Mostra aí a válvula mitral aí, por favor. Peraí. Naquele mesmo ali do ventrículo esquerdo, no eco. Ah, sim. Pronto, aí. Por exemplo, isso aí a gente vai ver batendo, indo para cima e para baixo na hora do exame. E por causa disso a gente consegue ver se está tendo algum refluxo de sangue ou se está muito estenosado. Por exemplo, aí está parecendo que está tendo uma estenose de mitral, por causa que ela está mais grossinha, se vocês conseguem perceber. Mas a gente só tem como afirmar isso vendo o exame dinâmico, para ver se ela está fechando toda ou se ela não está abrindo toda. E dá para fazer também Isso o mesmo. cálculo da fração de ejeção e ver a quantidade de sangue que tá fluindo de um lado para o outro. Isso vai ser muito importante para a classificação de insuficiência cardíaca e etc. Show. Aqui é a transesofágica que eu tinha falado, né? Aqui, como ela não vai ser mais em cima, né? Então, o átrio esquerdo vai estar lá em cima, o átrio direito um pouquinho mais embaixo e os ventrículos na parte mais inferior. Tranquilo? E é isso. Deixa eu parar aqui. Tá parecendo que tá gravando? Tá. Pois bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui à monitoria, vou falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia interna do coração. Certo? Qualquer coisa vocês podem me parar enquanto eu estiver falando, bem tranquilo, certo? Vou falando à medida que vocês vão conseguindo compreender. Primeiro, para começar, eu vou falar um pouquinho das válvulas cardíacas. A gente vai ter as atrioventriculares, que seriam entre átrio e ventrículo. A gente tem a bicúspide, ou mitral, e a tricúspide. Mitral do lado esquerdo, tricúspide do lado direito. E as semilunares, que ficam entre o ventrículo e os vasos que estão impulsionando o sangue. A gente vai ter a aórtica, que ela é uma válvula do tipo tricúspide, e a pulmonar, que também é uma válvula do tipo tricúspide. Como o Johnny estava falando ali, a aórtica é dividida em posterior, direita e esquerda, e a pulmonar é dividida em anterior, direita e esquerda. E entre as válvulas, a gente vai ter essas comissuras, que são só as ligações entre as duas válvulas, certo? Isso aqui seriam comissuras. Em relação à anatomia interna do átrio direito.
O átrio direito ele vai ter tanto a parte rugosa, que é formada pelos músculos pectíneos na parte anterior, quanto a parte lisa, que está na parte posterior. Essa aqui seria a parte rugosa, certo? Que está mais anterior, é porque aqui está rebatido. E a parte posterior é mais a parte lisa, não tem músculos pectíneos. E aí, até que a gente tinha falado na rádio, isso aqui seria a crista terminal, certo? A crista terminal é só a divisão entre a parte rugosa e a parte lisa do átrio direito. Essa crista terminal, quando ela é vista de fora do coração, que a gente está vendo na parte interna, quando ela é vista de fora, a gente chama de sulco terminal. Mas a composição em si é a mesma coisa, só vista de duas formas diferentes. E aí, como o João havia dito, a gente vai ter aqui a fossa oval, que é a comunicação interatrial, o que na nossa gênese era a janela oval, mas oblitera e forma a fossa oval. E o limbo dela, que seria somente a margem. E aí, mais um pouquinho sobre a anatomia interna do átrio direito. No átrio direito, a gente vai ter uma estrutura bem importante, que é o nó atrioventricular. No átrio ventricular, o impulso se inicia lá no nó sinusal e vai lá para o nó atrioventricular. E o nó atrioventricular é muito importante porque ele também é capaz de estimular de impulsionar, ele também é uma célula marca-passo, ele também é capaz de estimular a condução elétrica, mas ele tem uma frequência menor do que o nó sinusal. Então, não é ele que inicia o estímulo. E aí, a gente vai ter essa localização aqui, que é o que eu tinha falado em relação ao tendão de Todaro. O trígono de Koh vai delimitar onde é a localização, mais ou menos, do nó atrioventricular. Estão falando no chat, não estou vendo, tá bom? Pergunta, deixa. Certo. E aí, nós vamos ter o ósseo do seu coronário, certo? Aqui a gente tem o seu coronário, aqui o ósseo seria tudo isso aqui. A gente vai ter o tendão de Todaro, que é essa estrutura aqui, que seria o tendão da via cava inferior, certo? É mais fácil de ver numa peça quando a gente está pegando lá, que consegue ver direitinho. Aqui a imagem é um pouco mais difícil. E a gente vai ter a inserção septal da válvula tricúspide. Essas três delimitações juntas formam o trígono de Koh, que é a provável localização do nó atrioventricular. E aí a gente parte para a anatomia interna do átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai ser um pouco diferente porque ele não tem aquela parede anterior com os músculos pectíneos. Vai ter essa parede completamente lisa. A única parte do átrio esquerdo que tem músculos pectíneos seria a aurícula, que, como o João havia dito, ela também vai ser importante tanto no armazenamento de sangue quanto na impulsão para dificultar o turbilhonamento sanguíneo. E aí, como eu falei, tem a parede lisa e a gente consegue ver aqui o ósseo das vias pulmonares. Bem tranquilo essa semana. Seguindo, falando sobre o ventrículo direito. O ventrículo direito, como eu havia dito, ele tem uma espessura bem menor em relação à muscularidade. A gente vai ter essa estrutura que se chama conha arterial, que nada mais é do que a transição da parte mais rugosa, onde a gente tem aqui as trabéculas cárneas, para a parte onde a gente vai ter os vasos. Então, conha arterial seria essa porção aqui. Então, a gente pode ser chamado de infundíbulo. A gente vai ter a crista supraventricular, que é uma porção que está mais para cá, que também é uma transição, é como se fosse a transição da parte mais rugosa para a parte do cone arterial. Então, são outras delimitações menores. A gente vai ter a trabécula septomarginal, que por dentro dela passa a banda moderadora, que é uma estrutura muito importante, porque se não fosse a banda moderadora, o estímulo chegaria de forma diferente nos músculos papilares do ventrículo direito. Então, a banda moderadora, que é essa porção aqui, ela faz com que o estímulo consiga chegar ao mesmo tempo no músculo papilar anterior, posterior e no septal, certo? E aí ela vai ser justamente uma trabécula que está aqui no septo e se liga diretamente ao músculo papilar anterior. E aí, em relação às trabéculas cárneas, primeira coisa, o que são trabéculas cárneas? Trabéculas cárneas são partes de ventrículos, ou parte de ventrículos. São, como é que eu posso explicar? São evaginações do miocárdio, certo? A gente vai ter 3 tipos de trabéculas cárneas. As cristas, que seriam uma elevação. A gente vai ter os músculos papilares,
que, como o Johnny tinha dito, são evaginações em forma de cone, onde se insere as cordas tendíneas, e nós vamos ter as pontes, que são também elevações do miocárdio, mas que o sangue consegue passar por baixo. Todas essas trabéculas são importantes justamente para evitar o turbilhonamento do sangue também. Por quê? Porque quando o sangue está dentro do ventrículo, ele vai ter que percorrer esses caminhos, essas entrâncias, e acaba não ficando parado e dificultando a coagulação. Em relação ao número de trabéculas cárneas, no ventrículo direito a gente vai ter trabéculas cárneas mais grossas, mas em menor quantidade. Só explicar o trabéculo cárneo aqui de novo para a Alicia que ela pediu. Mostra aí no negócio. Eu perguntei se vocês tinham visto a conferência da Sandra, justamente para ver esse negócio da eletricidade do coração, né? O impulso vai descer lá, depois do nó AV, que o Enzo falou, feixe His, fibra de Purkinje e tal. A trabécula cárnea, a septomarginal, é como se fosse um atalho para a condução elétrica. Septomarginal. Ah, tá. É como se fosse um atalho para que o estímulo elétrico chegasse no músculo papilar anterior. Porque o Muri, né, ele coloca, isso tem divergência em livros, mas os músculos papilares, na teoria, é para eles contraírem um pouquinho antes do que o resto do coração. Porque a função deles não vai ser fazer a tensão das cordas tendíneas e evitar o refluxo do sangue para o átrio. Então, eles contraindo um pouquinho antes, eles já deixam pronto para que quando o sangue for voltar para o átrio, já está tensionado e evitar que isso volte. Então, ela é como se fosse um atalho para fibras elétricas passarem, né, direto lá do feixe de His para o músculo papilar anterior e ter essa contração como um sincício antes do resto do coração. Isso. Deu certo? Deu. Show. E se fosse em relação às trabéculas cárneas, a gente consegue ver aqui bem direitinho as trabéculas cárneas. Isso aqui é uma foto de um peça lá da LMF. E aqui, essas terminações, a gente tem que ver se dá para passar por baixo ou não. Se conseguir passar por baixo, o sangue, a gente vai denominar de ponte. Se não conseguir, é uma crista. E se tiver cordas tendíneas ligando a ela diretamente, a gente vai ter um músculo papilar. Tá bom? E como o Caio já bem explicou, as cordas tendíneas servem justamente para impedir o prolapso valvar. E no ventrículo direito, como eu já havia dito também, a gente vai ter uma parede, um espessamento menor, né, da parede, que a gente tem o ventrículo direito, na parte mais interna aqui, e aqui seria o ventrículo esquerdo. Tá bom? É tanto, né, que se você tiver um infarto que atinja os músculos papilares, você vai ter, consequentemente, uma insuficiência de válvula, porque vai ter o prolapso e as válvulas não vão conseguir fechar. Aí o bizuzinho aqui para vocês pegarem seria a APS, certo? APS é atenção básica, atenção primária à saúde, né? Mas para que serve isso? As válvulas os músculos papilares e as cordas tendíneas são divididas no ventrículo direito em anterior, posterior e septal. Anterior, posterior e septal. E aí, como é que elas vão se inserir? O que músculo papilar se insere em que corda tendínea? O músculo papilar anterior vai se inserir na corda tendínea anterior e posterior. O músculo trabecular. O músculo papilar posterior vai se inserir na corda tendínea posterior e na septal. E o músculo papilar septal vai se inserir na corda tendínea septal e na anterior. Então, é sempre a que ela está ligando, ou seja, anterior e uma à frente, quando você pega a sigla APS. E aí, em relação à anatomia interna do ventrículo esquerdo, a gente vai ter a parede um pouco mais espessa do que a do ventrículo direito, já que a pressão que ele precisa impulsionar, como o João tinha dito, é maior. A pressão que ele precisa impulsionar é de 80 milímetros de mercúrio, enquanto a do ventrículo direito é só 8, né? Então, dá para entender por que a espessura seria bem maior. A gente vai ter também uma estrutura chamada de vestíbulo da aorta, que é equivalente ao cone arterial, que seria justamente a transição entre a parte mais lisa dos vasos e a parte onde a gente vai ter as trabéculas cárneas. E as trabéculas cárneas vão ser mais numerosas, mas também vão ser mais finas no ventrículo esquerdo. E aí, em relação aos músculos papilares, a gente não vai ter 3, vai ter só 2 músculos papilares. Se fosse para pegar aqui na negócio, isso aqui seria o músculo papilar
posterior e esse aqui é o anterior. Tem que ver na peça, é muito difícil de vocês conseguirem entender assim, mas quando você consegue fechar e você vê qual está mais anterior e qual está mais posterior, e ambas se ligam a ambas, ou seja, o músculo papilar anterior vai se ligar com a corda anterior e posterior, e o músculo papilar posterior vai se ligar ao anterior e posterior. E aqui uns apêndicezinhos que eu sempre gosto de falar, e relacionar um pouquinho com a clínica, a gente vai ter a junção sinotubular, certo? Que vai ser essa porção aqui, que está entre a raiz da aorta e a porção ascendente da aorta. E a gente vai ter o istmo aórtico, também está um pouquinho mais para cá. Seria entre o arco e a porção descendente. Essas porções, elas são porções que são mais facilitadoras de ter dissecção aguda de aorta. Justamente por serem transições, ela tem uma capacidade um pouco menor de absorver a pressão. Então, a gente tem maior facilidade de ter dissecção, especialmente nessas porções. Aqui falando de dissecção atraumática, né? E aí, em relação à continuidade fibrosa ou trígono fibroso do coração. O coração, ele tem uma estrutura fibrosa que vai segurar todas as válvulas e todas as estruturas que não são músculos dentro do coração. A gente chama isso de esqueleto fibroso do coração. Nós vamos ter 4 esqueletos fibrosos. Esqueleto fibroso aórtico pulmonar e esqueleto fibroso mitro-aórtico ou esquerdo e direito. Acho que é só isso. Alguém tem alguma dúvida? Encerrar a apresentação.